O milionário salva a mendiga negra de ex-parceiro violento e transforma seu destino. A cidade pulsava como um coração doente. Luzes brilhantes de anúncios reluziam em meio à escuridão que envolvia tantos. Enquanto os ricos jantavam em restaurantes luxuosos, a pobreza se despedaçava nas calçadas. Miguel, um milionário isolado em seu mundo de excessos, sentia o vazio aprofundar-se dentro de si. Ele costumava atravessar a cidade em seu carro esportivo, fechando os olhos para as ruas em degradação, mas tudo mudou naquela noite fatídica. Era uma noite de chuva torrencial. As gotas batiam como lágrimas no vidro do carro. Miguel parou em um semáforo e então a viu. Clara. Ela estava encostada em uma parede de tijolos, molhada, encolhida e tremendo. Seus olhos, grandes e cheios de uma sabedoria profunda, refletiam uma força que desafiava a miséria. Miguel sentiu um nó na garganta, algo incomum nesse mundo onde tudo parecia banal. Com um impulso quase incontrolável, decidiu sair do carro. — Você está bem? Ele perguntou, enquanto então a chuva caía sobre eles. Clara o olhou profundamente, avaliando aquele estranho de terno caro. — Não, não estou. Mas vou sobreviver. Sua voz tinha um tom de dignidade que Miguel nunca havia encontrado antes. Algo ali o prendeu, mas havia mais. Clara não era apenas uma mendiga. Havia uma história por trás de seu olhar. Conversaram em meio à chuva, e Miguel descobriu que Clara fugia de um passado sombrio. Seu ex-parceiro, um homem violentamente possessivo, a perseguia. Miguel podia ver o tremor em suas mãos quando ela falou sobre ele, o medo escorrendo de seus lábios. Ele estava prestes a decifrar o que significava realmente ser vulnerável. Era uma interação que desafiava todas as suas regras. A luz do semáforo mudou, mas Miguel permaneceu. Algo em Clara o atraía, e contra toda a lógica, ele queria ajudá-la. No entanto, o ex-parceiro de Clara não era um homem fácil. A cada dia que passava, Miguel percebeu que aquela aliança estava se tornando uma armadilha, não só pela segurança de Clara, mas também por sua própria paz interna. Ele não sabia se estava pronto para lutas que nunca tivera que enfrentar. Enquanto compartilhavam suas verdades, Miguel começou a sentir o peso antigo de seus próprios traumas. Ele era um homem de sucesso, mas a solidão o consumia. A situação se intensificava. Sussurros inquietantes começaram a persegui-los. Furtos, ameaças, olhares sombrios nas ruas. Cada esquina parecia esconder o perigo, e enquanto se aproximavam, mais o passado se tornava uma sombra. Miguel sabia que ele tinha que enfrentar não só o agressor de Clara, mas também suas inseguranças. Ele queria ser seu protetor, mas em quem ele se tornaria nesse processo? O que aconteceria com ele se seu segredo mais profundo viesse à tona? Um dia, em um momento de desespero, Clara recebeu uma mensagem alarmante. O ex-parceiro a havia encontrado. O coração de Miguel disparou. Ele viu o mundo ao redor desmoronar em frações de segundo. Clara estava novamente em risco. Como ele poderia protegê-la? A luta pela sobrevivência os uniria ainda mais, mas a dúvida sempre pairava no ar. Até onde Miguel iria para mudar o destino deles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Miguel batia descontrolado. Ele viu a notificação piscando no celular de Clara e a urgência na expressão dela o fez gelar. Ele me encontrou. As palavras saíram da boca dela como um sussurro, mas surgiram com a força de um trovão. Miguel encarou o rosto dela, agora pálido, e tudo ao seu redor pareceu parar.
Ele sabia o que isso significava. O passado estava de volta, e com ele um labirinto de pesadelos. Clara, respira. Temos que sair daqui. Ele pegou sua mão, apertando-a. Mas Clara estava distante, a mente dela correndo mais rápido do que o próprio tempo. Eu não sei se posso. Ele vai me encontrar. A voz dela estava tremendo. Miguel sentiu um nó se formar em seu peito. O desespero dela começava a se infiltrar nele. Enquanto ele tentava buscar calma, um grito cortou a noite. Era um som de dor e fúria, vindo de algum lugar próximo. Miguel se virou, seus instintos o alertando. Algo estava muito errado. Instintivamente, ele olhou para Clara. E se de algum jeito o ex-parceiro dela estivesse mais perto do que imaginava? O pensamento foi como um soco no estômago. Ele teve que agir rápido. Vamos! Ele segurou a mão dela, puxando-a para se afastarem da calçada. Enquanto corriam, ele viu sombras se movendo nas ruas molhadas. A cidade, que antes parecia um lugar seguro, agora se tornava uma armadilha, cheia de perigos escondidos. Para onde estamos indo? Ele perguntou, os olhos arregalados, ainda em pânico. Para um lugar seguro, eu prometo. Mas a verdade é que ele não tinha ideia de onde poderiam se esconder. Sentiu-se pequeno, impotente, diante da intensidade da violência que poderia se aproximar. Eles viraram uma esquina e, esperando encontrar um abrigo, se depararam com um bar. A porta estava entreaberta e Miguel hesitou. Pode ser arriscado, ele pensou, mas o deixaria vulnerável ao mesmo tempo que os ameaçava. Antes que pudesse decidir, algo fez seu coração disparar ainda mais. Uma figura se aproximou, saindo das sombras. Miguel se virou, preparado para qualquer coisa, e quando a luz da rua iluminou o rosto daquela pessoa, ele congelou. Era o ex-parceiro de Clara. Ele estava ali, com um sorriso cruel, que parecia se destacar na escuridão como uma lâmina afiada. Achei que você iria se esconder, minha querida. A voz dele soou suave, mas a ferocidade por trás da cortesia era inconfundível. Clara, fique atrás de mim. Miguel não hesitou. Ele se colocou entre ela e aquele homem ameaçador, o instinto o guiando. Porém, algo na forma como o ex-parceiro a olhava fez seu sangue ferver. Ele não apenas estava ali por Clara, havia algo em seus olhos que dizia que ele tinha um motivo ainda mais profundo. E foi nesse momento que Miguel percebeu. Não era apenas um amor possessivo. Aquela relação era uma teia tecida com segredos obscuros. Você não sabe com quem está lidando, milionário, o homem disse, com um sorrisinho de desprezo. Ela nunca foi apenas uma mendiga. Você realmente pensou que podia tirá-la de mim? Um frio percorreu a espinha de Miguel. Sem controle, ele perguntou, o que você quer dizer com isso? Os olhos do ex-parceiro brilharam à luz mortiça. Clara não é quem você pensa que é, e nem eu. A revelação pairou no ar, pesada e opressiva. Miguel estava prestes a questionar mais, mas de repente, Clara gritou. Ele virou a cabeça e a viu cair, e a dor em seu peito foi eletrocutante. Um movimento rápido. O ex-parceiro deu um passo à frente, e antes que Miguel pudesse sequer reagir, tudo se transformou. No caos, a única certeza que restou foi a pergunta ardente que queimava na mente de Miguel. Quem era realmente Clara? Clara caiu ao chão. E o grito que saiu de sua boca ecoou na noite como um sinônimo de desespero. Miguel, paralisado por um momento, sentiu seu coração quebrar. Ele não acreditava no que via. O ex-parceiro de Clara sorria, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de poder, como se tivesse derrotado um oponente. Clara, a voz de Miguel foi um rugido primal, mas tudo parecia distante. Ele se atirou em direção a ela, enquanto o barulho da cidade era abafado pelo alvoroço dentro de sua cabeça. O ex-parceiro ergueu a mão, e o brilho metálico que refletia a luz elétrica fez o sangue de Miguel ferver. Você não teria coragem, não é? Ele desafiou, o tom sarcástico quase insuportável. Ela não é sua. A voz de Miguel escapou em um rosnado, mas suas palavras se perderam no vazio, como se a cidade inteira
tivesse silenciado para ouvir. Ele se ajoelhou ao lado de Clara, os olhos arregalados, enquanto a chuva se misturava com suas lágrimas. O rosto dela estava pálido e tudo parecia desvanecer. Clara, por favor, me diga que você está bem. Ele pegou seu rosto nas mãos, o contato dele sendo um sopro de vida em meio ao caos. Então, algo inesperado aconteceu. Clara, com uma força que ele não podia compreender, começou a rir. Rir? No meio daquela situação, era um riso desconexo, quase insano. Você acha que isso é tudo? Você não tem ideia! Suas palavras escorregaram entre os risos, ecoando com uma estranheza inquietante. Miguel a olhou, confuso e aterrorizado. Do que você está falando, Clara? A urgência na voz dele começou a aumentar, inquieta. A expressão dela mudou. Os olhos cheios de dor agora brilhavam com um ardor feroz. Eu sou muito mais complicada do que você pensa, Miguel. Você pensou que era o herói, não? Que poderia me salvar? As palavras dela cortaram como vidro. O ex-parceiro sorriu em satisfação enquanto os dois se encaravam, e Miguel começou a perceber que havia algo muito mais profundo nesta mulher. Clara, não brinca com isso. Precisamos sair. Miguel tentava puxá-la, mas Clara se recuou, beijando a terra encharcada como um ato de rendição. Ele não é apenas o inimigo. Ele é meu passado, mas também é parte de um jogo maior. Clara inspirou fundo. E eu sou parte dele, Miguel. Você não entende. O olhar dela era uma tempestade, e de repente tudo ficou claro como água. Não posso ser salva. Não sou uma vítima. Nunca foi. No instante em que aquelas palavras saíram, uma tensão insuportável pairou no ar. Miguel ficou atordoado. Era como se uma cortina tivesse caído, revelando uma verdade que ele não queria ver. Clara não era apenas uma mendiga cuja vida estava em perigo. Ela era um agente, uma jogadora no tabuleiro de alguém, e ele estava prestes a se tornar uma peça desse jogo. Clara, o que você quer dizer? Ele forçou a pergunta para fora. Um náufrago em meio à tempestade de revelações. Mas antes que ela pudesse responder, o sorriso do ex-parceiro desapareceu e um lampejo de frustração cruzou seu rosto. Você não pode fugir da verdade por muito tempo. A última vez que nos encontramos, você me fez prometer que não cairia na armadilha novamente. O que você fez? O tom dele subiu e a afirmação ecoou nas paredes ao redor. Era uma acusação, uma revelação, uma promessa quebrada. Miguel sentiu seu mundo girar. Os pedaços começaram a se encaixar. Não apenas a história de Clara, mas a dele também. Ele percebeu que haviam laços que se entrelaçavam de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Clara não era apenas a mulher sem teto que ele havia encontrado. Havia um jogo de poder maior à sua volta. E ele, sem saber, havia se tornado parte disso. Estamos em apuros, Miguel. Eu não sei como sair disso. O desespero invadiu a voz dela. Mas agora havia algo mais. Um brilho de determinação. Miguel olhou para o ex-parceiro. Uma sombra de um sorriso ainda no rosto dele, como se soubesse um segredo que todos ignoravam. E no fundo, Miguel sabia que, embora tivessem questões a resolver entre eles, havia um desafio maior. O que realmente estava em jogo. E no momento seguinte, Clara sorriu de volta, mas agora era um sorriso que misturava desafio e uma centelha de esperança. O que Miguel não sabia era que toda a verdade estava prestes a explodir em seus rostos, revelando mais do que ele poderia suportar. Quem era realmente Clara? E que buraco ele havia cavado para si mesmo? As respostas eram sombrias, perigosas, e a noite ainda estava longe de acabar. Clara olhou para Miguel e uma nova chama surgiu em seu olhar. Você não entende. Eu não sou a vítima que você imagina. A intensidade de suas palavras mexeu com a atmosfera. Miguel sentiu seu coração bater forte. Mas algo dentro dele se agitava. O ex-parceiro de Clara, ainda ali, com aquele sorriso de satisfação, parecia aguardar uma revelação. Você realmente acha que tudo isso é só uma luta pela sobrevivência?
Clara perguntou, provocando. A tensão crescia entre os três, como se a chuva tivesse parado de cair, deixando o ar pesado. Miguel franziu a testa confuso. A mulher que ele conhecia tinha se transformado num enigma desafiador. Uma luta. Clara, você está em perigo. Ele pode te machucar. Miguel se lembrou do olhar descontrolado do homem, do aço frio em suas mãos. Clara sorriu de forma enigmática, como se houvesse um jogo em andamento que Miguel ainda não conseguia entender. Quem é ele para você? Perguntou o ex-parceiro. Miguel se sentiu encurralado, as palavras do homem se transformando em correntes que o amarravam. O que você sabe sobre mim? Ele tentou manter a voz firme, mas o medo começava a tomar conta. As risadas de Clara ecoaram novamente, mas dessa vez havia uma ficção inquietante em seu tom. Você se tornou uma peça importante, Miguel. Essa cidade, essa guerra, elas vão além de nós. Você não tem ideia do que eu sou e do que eu posso fazer. Miguel sentiu o queixo cair. Do que você está falando? O que você significa com o que eu sou? Você é uma sobrevivente. A última palavra saiu como um grito, uma súplica. Sobrevivente, Clara ponderou. Eu sou mais do que isso. Você queria me salvar, mas talvez eu seja a única que pode salvar a todos nós. A brisa gelada da cidade parecia sussurrar segredos, e Miguel se deu conta de que tudo em Clara estava mudando. Ele observava, mas não a reconhecia mais. Um jogo maior, lembre-se disso, o ex-parceiro acrescentou, um brilho irônico no olhar. E você, Miguel, o que fará quando descobrir que o seu mundo luxuoso está sendo manipulado por mãos invisíveis? Chega! Eu não tenho tempo para sua retórica, gritou Miguel com uma adrenalina crescente, tentando se apossar da confiança que ainda lhe restava. Mas ele sabia que, no fundo, algo estava errado. Clara não era a simples mendiga que ele havia resgatado. De repente, um estrondo ecoou, um barulho metálico, seguido por gritos. Miguel girou a cabeça, instantaneamente. Um grupo de homens armados se aproximava, sua silhueta se formando na escuridão. Não era um simples roubo. Era algo planejado. Vamos, eles estão aqui! A voz de Clara soou firme e cheia de determinação. O ex-parceiro sorriu, como se tudo estivesse em seu controle. Você não pode fugir da verdade, Clara. Ele gritou enquanto a multidão começava a se mover para a frente. Ninguém pode. E com isso, tudo mudou. Miguel olhou para Clara, o coração acelerado. Ele se lembrava de seus olhos, mas agora havia um novo brilho de poder, um novo jogo sendo revelado. Clara, você sabe o que está acontecendo? Foi tudo o que ele conseguiu perguntar, o pânico se espalhando por suas veias. Ela tornou-se a própria tempestade. Sim, e você não tem ideia do que está prestes a acontecer. E com um passo à frente, sorriu para o ex-parceiro. O olhar daquele homem, que era antes de maldade pura, transformou-se em algo que Miguel não conseguiria decifrar. Era uma aliança? Um planejamento em andamento? E então, tudo o que Miguel acreditava, tudo o que pensava saber sobre Clara, desmoronou. Os homens armados chegaram mais perto, mas a revelação estava na cara de Clara. O que era ela realmente? O que estava realmente acontecendo? O mundo desabava, e Miguel se perguntava se tinha se apaixonado pela mulher errada. Quem realmente era Clara? E como ele havia se tornado um peão nesse tabuleiro jogado por forças que ele ainda não havia percebido? As perguntas pulsejavam em sua mente enquanto a cena se desenrolava em um clímax de caos e incerteza. O que viria a seguir era ainda mais aterrador e confuso do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Clara olhou para Miguel e uma nova chama surgiu em seu olhar. Você não entende. Eu não sou a vítima que você imagina. A intensidade de suas palavras mexeu com a atmosfera, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Miguel sentiu seu coração bater forte, mas algo dentro dele se agitava. O ex-parceiro de Clara, ainda ali, com aquele sorriso de satisfação, parecia aguardar uma revelação. Uma luta? Clara, você está em perigo. Ele pode te machucar.
Miguel se lembrou do olhar descontrolado do homem, do aço frio em suas mãos. Clara sorriu de forma enigmática, como se houvesse um jogo em andamento que Miguel ainda não conseguia entender. "Quem é ele para você?" perguntou o ex-parceiro, olhando para Miguel como um predador observa a presa. "Você realmente transparece a ingenuidade de quem ainda acredita que os heróis sempre vencem. Mas a vida, essa história não é assim, não é mesmo? Chega, eu não tenho tempo para sua retórica", gritou Miguel, a adrenalina crescendo, tentando se apossar da confiança que ainda lhe restava. Mas no fundo, algo estava errado. Clara não era mais a simples mendiga que ele havia conhecido. De repente, um estrondo ecoou, um barulho metálico seguido por gritos. Miguel girou a cabeça instantaneamente. Um grupo de homens armados se aproximava, suas silhuetas se formando na escuridão. Não era um simples roubo. Era algo muito pior. "Vamos, eles estão aqui!" A voz de Clara soou firme e cheia de determinação. O ex-parceiro sorriu, como se tudo estivesse sob seu controle. "Você não pode fugir da verdade, Clara", ele gritou enquanto a multidão começava a se mover para a frente. "Ninguém pode." E com isso, tudo mudou. Miguel olhou para Clara, o coração acelerado. Ele se lembrava de seus olhos, mas agora havia um novo brilho de poder, um novo jogo sendo revelado. "Clara, você sabe o que está acontecendo?" Foi tudo o que ele conseguiu perguntar, o pânico se espalhando por suas veias. Clara se impôs diante do ex-parceiro, os olhos ardendo com uma ferocidade desconhecida. "Eles não sabem que estão jogando com fogo." Ela olhou para Miguel, um brilho intenso em seus olhos agora, não só de luta, mas de conhecedora de algo que ainda escapava dele. Então, tudo em Clara começou a mudar. Um brilho dourado dançou ao seu redor. Miguel piscou, sem acreditar no que via. Clara, a mulher que ele acreditava ter sido salva, agora parecia estar se transformando. O ex-parceiro, em vez de medo, exibia um ar de satisfação mórbida. "Você não é quem você diz ser, não é, Clara?" O ex-parceiro disse, seu sorriso se alargando. "E agora, você está prestes a revelar o seu verdadeiro eu ao mundo." Miguel estendeu a mão para Clara. "O que está acontecendo? O que você escondeu de mim?" Mas o olhar dela carregava um peso que ele nunca havia visto antes. A transformação se intensificou, como se Clara estivesse canalizando algo sobrenatural. "Eu sou muito mais do que você pensa, Miguel, e nosso jogo apenas começou." A voz dela tinha um eco que reverberava nas paredes molhadas. Era como se algo ancestral estivesse despertando dentro dela, algo que não poderia ser contido. De repente, os homens armados pararam, confusos. Eles estavam ali para capturá-la, mas algo na presença dela os deteve. Uma tensão palpável se formou. Miguel olhou para eles. Eles estavam assustados, mas Clara parecia em casa. Então, ele percebeu a verdade. Clara não era apenas uma vítima. Ela era a caçadora. "Clara, não faça isso." Miguel, realmente alarmado, tentou puxá-la de volta, mas ela apenas sorriu. "Você acha que estou em perigo? Eu sou o perigo." A força nas palavras dela o atingiu como um soco. O homem à sua frente, que antes era considerado vilão, agora parecia mais um peão no jogo que Clara controlava. As palavras de resistência da multidão se transformaram em murmúrios confusos, enquanto Clara erguia as mãos. Uma energia vibrante fluiu delas, fazendo o ar estalar. Miguel sentiu sua pele arrepiar. Ele estava surpreso e apavorado ao mesmo tempo. "Eu posso controlar isso. Eu sempre pude." Naquele momento, Clara se transformou em uma força que ninguém estava preparado para enfrentar. "Você não tem ideia do que está fazendo", gritou o ex-parceiro, o tom dele desesperado. Mas Clara apenas sorriu, um sorriso carregado de poder e conhecimento que parecia girar o universo ao seu redor. Miguel não tinha certeza do que estava acontecendo, mas uma certeza se instalou dentro dele. Tudo o que ele sabia sobre Clara, tudo o que acreditava, desmoronou naquele instante. O ex-parceiro lançou-se para frente, mas Clara simplesmente levantou a mão. "Não." E algo no tom dela disse que ninguém ousaria desafiar sua vontade. Miguel ficou paralisado, a mente trabalhando a 1000 por hora.
Ela não apenas era uma sobrevivente. Ela não só estava em perigo. Não, Clara tinha um poder que transformava o jogo e mudava tudo. As sombras se aproximaram, e no centro daquela tempestade de confusão e revelações, Miguel se viu questionando a própria essência de Clara. Aquela mulher que ele pensava conhecer estava prestes a moldar um novo caminho, e ele estava preso na encruzilhada. O que ela realmente era? O que tudo isso significava para ele? As respostas estavam na escuridão, e cada pergunta pulsava. Mas uma coisa era certa: a luta estava apenas começando. Clara olhou para Miguel, e uma nova chama surgiu em seu olhar. Você não entende. Eu não sou a vítima que você imagina. A intensidade de suas palavras carregava uma força que puxava Miguel para mais perto do abismo de incerteza. O ex-parceiro de Clara, ainda ali com seu sorriso sádico, parecia estar esperando o momento certo. No ar, uma tensão tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. Você está errada, Clara. Ele pode te machucar. As palavras dele saíram como uma súplica, o medo pulsando em seu peito. A resposta dela, no entanto, foi um sorriso enigmático. Miguel franziu a testa, sentindo que o chão estava começando a ceder sob seus pés. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a noite. Era como se a própria cidade estivesse reagindo, e Miguel, cego pelo brilho, não pôde fazer nada além de proteger os olhos. Sem aviso, vozes ecoaram ao longe, e o barulho de sirenes começou a se aproximar. O ex-parceiro de Clara agora estava pálido, e em um instante, a confiança em seu rosto se desfez. Clara, porém, estava longe de se deixar intimidar. Ela levantou as mãos, não em busca de ajuda, mas como se estivesse convocando algo. E naquele momento, o ar ao redor dela parecia vibrar, tornando-se uma extensão de sua vontade. Mas Miguel não conseguia entender. Clara, o que você está? Antes que pudesse terminar, o ex-parceiro de Clara gritou: Não, você não pode fazer isso. E com uma velocidade agoniante, ele se lançou para a frente, determinado a silenciar a mulher que parecia ter se tornado uma tempestade. O medo tomou conta de Miguel, mas o que aconteceu a seguir deixou sua alma congelada. Clara o encarou nos olhos, e em um movimento que desafiava toda a lógica, uma onda de energia se rompeu do corpo dela. O ex-parceiro parou abruptamente, como se um poder invisível o tivesse atado. Ele tentou gritar, mas o som falhou. Seus olhos eram de puro pânico. Veja o que você causou, Miguel. Clara gritou, a voz dela agora ressoando através do ar como um trovão. Você não sabe quem eu realmente sou. E enquanto as palavras dela ecoavam, uma sombra negra se formou ao redor do homem, começando a engoli-lo lentamente. Miguel ficou paralisado, não conseguia desviar o olhar. Mas numa fração de segundo, foi como se a realidade tivesse sido distorcida. O ex-parceiro se desfez em fumaça, e o que ficou na frente de Miguel foi algo ainda mais aterrador. Era uma figura fantasmagórica, uma sombra que parecia ter saído de um pesadelo. Clara, o que foi isso? Miguel perguntou, a voz tremendo, sua mente gritando por respostas. Eu sou a sombra que a sociedade teme, respondeu a figura. A voz era a mesma de Clara, mas agora tinha uma reverberação que cortava como um gélido aço. A quantidade de dor que posso causar é além do que você pode imaginar. Miguel, ainda em choque, olhou para Clara, esperando que a mulher familiar retornasse. Mas o que ele viu era alguém que ele mal reconhecia. Você realmente é? E antes que pudesse terminar, um grito cortou a noite, um grito que ele não podia ignorar. As sirenes se aproximavam e ele pôde ver luzes distintas. Clara se virou bruscamente, a imagem dela me dando mais uma vez. Você não pode ficar aqui, precisamos sair agora. O tom dela era urgente, mas havia algo profundamente sombrio em sua expressão. Miguel não sabia se estava com medo ou atraído, mas o sentimento que pulsava dentro dele era avassalador. Ele correu atrás de Clara, mas o caos estava apenas começando. As pessoas começaram a se reunir, atraídas pela barreira invisível de energia que emanava dela. Precisamos escapar deste lugar, Miguel. As palavras saíram em um sussurro,
mas a intensidade delas poderia ter derrubado um exército. E assim, enquanto a cidade despertava para a tempestade que Clara havia desencadeado, Miguel enfrentou a pergunta que o atormentava. Quem era realmente Clara? O que ela havia escondido atrás do manto de mendiga? Antes que ele pudesse obter qualquer clareza, Clara virou-se para ele e mais uma vez o brilho em seus olhos se transformou. Se você queria saber a verdade, Miguel, prepare-se. Ela é mais devastadora do que você imagina. O eco de suas palavras ressoou no ar, como uma promessa de caos à frente. E enquanto a sombra cercava, a cidade estava prestes a se desvendar em novo clichê de segredos, mistérios e um destino compartilhado que nenhum deles poderia controlar. Clara olhou para Miguel, e uma nova chama surgiu em seu olhar. Você não entende. Eu não sou a vítima que você imagina. A intensidade de suas palavras carregava uma força que puxava Miguel para mais perto do abismo de incerteza. O ex-parceiro de Clara, ainda ali com seu sorriso sádico, parecia estar espá. Você está errada, Clara. Ele pode te machucar. As palavras dele saíram como uma súplica, o medo pulsando em seu peito. A resposta dela, no entanto, foi o sorriso enigmático. Miguel franziu a testa, sentindo que o chão estava começando a ceder sob seus pés. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz que iluminou a noite. Era como se a própria cidade estivesse reagindo. E Miguel, cego pelo brilho, não pôde fazer nada além de proteger os olhos. Sem aviso, vozes ecoaram ao longe, e o barulho de sirenes começou a se aproximar. O ex-parceiro de Clara agora estava pálido, e em um instante, a confiança em seu rosto se desfez. Clara, porém, estava longe de se deixar intimidar. Ela levantou as mãos, não em busca de ajuda, mas como se estivesse convocando algo. E naquele momento, o ar ao redor dela parecia vibrar, tornando-se uma extensão de sua vontade. Mas Miguel não conseguia entender. Clara, o que você está? Antes que pudesse terminar, o ex-parceiro de Clara gritou: Não, você não pode fazer isso. E com uma velocidade agonizante, ele se lançou para a frente, determinado a silenciar a mulher que parecia ter se tornado uma tempestade. O medo tomou conta de Miguel, mas o que aconteceu a seguir deixou sua alma congelada. Clara o encarou nos olhos e, em um movimento que desafiava toda a lógica, uma onda de energia se irrompeu do corpo dela. O ex-parceiro parou abruptamente, como se um poder invisível o tivesse atado. Ele tentou gritar, mas o som falhou. Seus olhos eram de puro pânico. Veja o que você causou, Miguel! Clara gritou, a voz dela agora ressoando através do ar como um trovão. Você não sabe quem eu realmente sou. E enquanto as palavras dela ecoavam, uma sombra negra se formou ao redor do homem, começando a engoli-lo lentamente. Miguel ficou paralisado, não conseguia desviar o olhar. Mas numa fração de segundo, foi como se a realidade tivesse sido distorcida. O ex-parceiro se desfez em fumaça, e o que ficou na frente de Miguel foi algo ainda mais aterrador. Era uma figura fantasmagórica, uma sombra que parecia ter saído de um pesadelo. Clara, o que foi isso? Miguel perguntou, a voz tremendo, sua mente gritando por respostas. Eu sou a sombra que a sociedade teme, respondeu a figura. A voz era a mesma de Clara, mas agora tinha uma reverberação que cortava como um gélido aço. A quantidade de dor que posso causar é além do que você pode imaginar. Miguel, ainda em choque, olhou para Clara, esperando que a mulher familiar retornasse. Mas o que ele viu era alguém que ele mal reconhecia. Você realmente é. E antes que pudesse terminar, um grito cortou a noite, um grito que ele não podia ignorar. As sirenes se aproximavam, e ele pôde ver luzes distintos. Clara se virou bruscamente, a imagem dela mudando mais uma vez. Você não pode ficar aqui. Precisamos sair agora. O tom dela era urgente, mas havia algo profundamente sombrio em sua expressão. Miguel não sabia se estava com medo ou atraído, mas o sentimento que pulsava dentro dele era avassalador. Ele correu atrás de Clara, mas o caos estava apenas começando. As pessoas começaram a se reunir, atraídas pela barreira invisível de energia que emanava dela.
Precisamos escapar deste lugar, Miguel. As palavras saíram em um sussurro, mas a intensidade delas poderia derrubar um exército. E assim, enquanto a cidade despertava para a tempestade que Clara havia desencadeado, Miguel enfrentou a pergunta que o atormentava. Quem era realmente Clara? O que ela havia escondido atrás do manto de mendiga? Antes que ele pudesse obter qualquer clareza, Clara virou-se para ele, e mais uma vez o brilho em seus olhos se transformou. Se você queria saber a verdade, Miguel, prepare-se. Ela é mais devastadora do que você imagina. O eco de suas palavras ressoou no ar, como uma promessa de caos à frente. E enquanto a sombra cercava, a cidade estava prestes a se desvendar em um novo clichê de segredos, mistérios e um destino compartilhado que nenhum deles poderia controlar. Então uma explosão imensa iluminou a noite. Uma bomba? A energia era tão intensa que tudo ao redor de Miguel começou a se contorcer. Ele sentiu o chão tremer sob os pés, e num instante, tudo ficou muito silencioso. Clara olhava para Miguel com um misto de desespero e determinação. Miguel, você precisa saber. Eu sou parte de algo muito maior, algo que envolve você. Nós somos irmãos. As palavras dela explodiram como uma bomba. O coração de Miguel parou. Irmãos? Tudo o que ele pensava saber desmoronou. O que significava isso? As sirenes se aproximavam, e Clara estava prestes a revelar tudo. Mas a cidade estava prestes a desabar. Miguel olhou ao redor. A confusão reinava, e ele somente desejava entender. O que mais Clara escondia? E até onde isso levaria? A verdade estava prestes a vir à tona, mas em meio ao caos, tudo o que ele sabia sobre si mesmo e sobre ela poderia mudar para sempre. Clara olhou para Miguel e uma nova chama surgiu em seu olhar. Você não entende. Eu não sou a vítima que você imagina. A intensidade de suas palavras carregava uma força que puxava Miguel para mais perto do abismo de incerteza. O ex-parceiro de Clara, ainda ali com seu sorriso sádico, parecia estar esperando o momento certo. No ar, uma tensão tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. Você está errada, Clara. Ele pode te machucar. As palavras dele saíram como uma súplica, o medo pulsando em seu peito. A resposta dela, no entanto, foi um sorriso enigmático. Miguel franziu a testa, sentindo que o chão estava começando a ceder sob seus pés. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz iluminou a noite. Não era apenas uma bomba. Era como se o próprio ar tivesse se agitado com uma força sobrenatural. Clara estava transformada, mas antes que Miguel pudesse entender, um grito rachou o silêncio. Ele se virou para ver um homem alto e encapuzado saindo das sombras, armando uma arma. O coração de Miguel disparou. Você não deveria ter se intrometido, Miguel. O homem gritou. Clara virou-se rapidamente, o olhar fixo na nova ameaça, mas antes que qualquer um pudesse reagir, a arma disparou. O som ecoou como um trovão. Tudo aconteceu tão rápido. Miguel se lançou à frente de Clara, seu instinto de proteção ativado. A bala encontrou seu alvo. O disparo não o atingiu, mas uma onda de dor varreu o corpo de Clara. Ela caiu, derrubando-se no chão. O mundo de Miguel desabou em um instante. Clara, ele a chamou, o desespero tomando conta dele. Ele se agachou, segurando seu corpo frágil, suas mãos afundando na poça de sangue. O ex-parceiro, agora parado em choque, olhou para a cena com um misto de horror e satisfação. O que você fez? Miguel gritou, o rosto torcido pela dor e pela incompreensão. A expressão de Clara estava cheia de confusão, mas ele viu um brilho nos olhos dela que nunca tinha notado antes. Miguel, eu... Clara falou com dificuldade, cada palavra parecendo um esforço colossal. Então, ela se virou para o homem encapuzado. E você me traiu. As palavras vieram pesadas, como se cada uma fosse um golpe em Miguel. O encapuzado recuou levemente, o semblante dele mudando. Traição? Isso foi por sua causa. Você não deveria ter voltado. Ele parecia agitado, nervoso. Mas aquilo não fazia sentido para Miguel.
Por quê? Miguel perguntou. A raiva lutava contra a dor de ver Clara ferida. Por que você fez isso? Você não entende. Eu não sou apenas sua irmã. Eu sou o que eles temem, o que eles querem, e você não faz ideia de como isso é perigoso. Clara dizia, a voz agora cheia de uma gravidade alarmante. E essas palavras chocaram Miguel ainda mais do que a traição do homem. Então, em um impulso, o ex-parceiro puxou o capuz para trás, revelando um rosto que Miguel nunca poderia ter imaginado. Era seu próprio irmão, Carlos. Miguel sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Carlos? Miguel balbuciou, a confusão invadindo sua mente. Ele não conseguia processar a realidade que se desdobrava à sua frente. Carlos, o irmão que acreditava ter perdido para sempre, agora estava ali, no meio daquele caos. Você não sabe o que está acontecendo aqui, Miguel. Clara é mais do que você pensa. Veja onde está. Veja o que ela fez. Carlos gritou, apontando para Clara, que ainda estava no chão, lutando para respirar. As sirenes estavam mais próximas agora, e Miguel precisava agir. Não, você não pode fazer isso, Carlos. Nós somos família. A palavra família parecia ecoar, mas no fundo, Miguel sentia que havia uma linha dissolvendo entre eles. Clara estava lutando para ficar consciente. Miguel, precisamos acabar com isso. Eles. A voz dela ficava cada vez mais fraca, enquanto a imagem do caos se tornava uma tela distorcida. Foi então que Miguel se lembrou do que Clara tinha dito. Uma sombra, algo além do que ele tinha visto, e toda a dor agora parecia fazer sentido de uma forma estranha. O que você quer dizer, Clara? O que você realmente é? O coração de Miguel batia descontroladamente. A verdade estava prestes a se revelar em uma explosão de segredos. E enquanto o tempo parecia desacelerar, Miguel percebeu que tudo o que ele pensava saber sobre sua vida e a de Clara estava prestes a mudar para sempre. A tensão aumentava, e ele sabia que isso era apenas o começo. Clara olhou para Miguel, e uma nova chama surgiu em seu olhar. Você não entende. Eu não sou a vítima que você imagina. A intensidade de suas palavras carregava uma força que puxava Miguel para mais perto do abismo de incerteza. O ex-parceiro de Clara, ainda ali com seu sorriso sádico, parecia estar esperando o momento certo. No ar, uma tensão tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. Você está errada, Clara. Ele pode te machucar. As palavras dele saíram como uma súplica, o medo pulsando em seu peito. A resposta dela, no entanto, foi um sorriso enigmático. Miguel franziu a testa, sentindo que o chão estava começando a ceder sob seus pés. Então, de repente, tudo começou a escurecer. Miguel franziu a testa enquanto o céu acima deles se tornava denso e sombrio, como uma cortina pesada descendo sobre a cena. Ele olhou para o lado e viu as sombras dançando, engolindo os prédios ao redor. Uma sensação estranha, como se algo estivesse se aproximando. Em um instante, um estrondo ecoou. Um brilho intenso irrompeu do céu, iluminando tudo com um calor surpreendente. E então, um raio. Não um raio qualquer, mas um feixe de luz azul e pulsante que atingiu exatamente onde Clara estava caída. Um choque percorreu o corpo de Miguel. Ele viu Clara sendo envolvida pela luz, suas expressões se contorcendo entre dor e poder. Clara! Miguel gritou, um desespero crescendo em seu peito. O ex-parceiro dela olhou para cima, aterrorizado. A luz não era apenas uma luz. Era uma energia viva, parecendo estar ligada a Clara de uma forma surreal. E quando a luz começou a se dissipar, Miguel notou algo que o deixou sem palavras. A figura de Clara mudou, sua pele parecia brilhar e seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Mas ali, naquele momento aterrorizante, Miguel percebeu que não era apenas Clara que estava transformada. A reação do ex-parceiro revelava que ele também havia sentido o impacto. Não pode ser, o ex-parceiro balbuciou, sua voz repleta de medo.
Ela não podia saber. A clareza e intensidade em seu olhar revelavam que havia uma conexão mais profunda entre eles. A revelação a seguir foi brutal. Clara não é apenas uma mulher, Miguel. Ela é uma guardiã. E esse poder que você vê, ele pertence a uma linhagem antiga. Carlos, o irmão que ele pensava ter perdido, brotou das sombras. E eu sou seu contrário. Sua linhagem é a fonte do poder que devemos temer. Eles não podem tocar isso. Miguel sentiu seu mundo desmoronar. Isso é impossível. Nós somos família, Clara. Ele olhou para ela, esperando ver qualquer vestígio da mulher conhecida. Mas o olhar dela estava vazio, perdido entre as multidões de sombras. Não, Miguel. A relação vai além de família. Eu sou parte de um legado que você não pode entender, e seu amor pode ser uma fraqueza. As palavras de Clara cortaram como uma lâmina, fazendo seu coração parar. O que significava isso? O amor que ele sentia era uma ilusão? Antes que ele pudesse processar, a transformação de Clara se completou. Ela começou a levitar, cercada por uma aura de poder. Suas roupas mudando. Agora eram vestes etéreas que brilhavam. Miguel teve um acesso de pânico. Clara, não! Isso não é você. Ele se aproximou, mas uma força invisível o segurou. Os olhares da multidão estavam fixos. Murmúrios rolaram como um trovão. Os rostos refletiam um choque coletivo. Todo o barulho da cidade parecia ter silenciado. Assim que Clara abriu a boca, o que ela disse foi tão devastador que o mundo de Miguel se desfez. Eu não sou quem você achava que eu era. E você não pertence a esse mundo. Você é apenas um fragmento do que eu deixei para trás. As palavras a seguir ecoaram na mente de Miguel, e a angústia tomou forma. A revelação era como um chicote, cortando o que restava de sua segurança. Ele não tinha apenas se apaixonado pela pessoa errada, ele havia se apaixonado por um legado que o excluía, por uma verdade que ele nunca poderia aceitar. E quando um medo profundo se apoderou dele, Clara desapareceu em um feixe de luz intensa, e Miguel ficou paralisado, cercado por sombras e segredos. O que viria a seguir? O futuro deles estava em um abismo, e essa verdade não trazia nada além de incertezas. Uma tempestade estava a caminho, e ele poderia estar no centro dela. A explosão de luz azul se dissipou, e Miguel se viu cercado por sombras e silêncio. Clara estava flutuando, uma presença etérea e poderosa. Mas seu olhar ainda carregava a fragilidade de quem tentava se agarrar à realidade que deixava para trás. Miguel, eu não sou apenas sua irmã. O coração dele bateu forte ao ouvir aquelas palavras. A verdade estava ali, pulsando entre eles, e o medo se misturava à confusão. O que você quer dizer com isso? O que você realmente é, Clara? A urgência na voz dele ecoou na noite, mas Clara apenas olhou para a escuridão à sua volta, como se visse algo que Miguel não conseguia. A multidão ao redor começou a murmurar, sussurrando sobre o que estavam vendo. O ex-parceiro, agora apavorado, recuou. Você não pode controlar isso, Clara. Você não se lembra do que aconteceu da última vez? Sua voz era uma mistura de pânico e fúria, e Miguel percebeu que havia muito mais em jogo do que imaginava. Eu não sou algo a se temer, Clara falou, agora com firmeza. Eu sou um guardião. E você, Miguel, você está ligado a tudo isso de formas que não entende. A energia ao redor dela pulsava com força e ele podia sentir o poder emanando, quente e ameaçador. Então, é isso? Você está aqui me dizendo que somos parte de um plano que nem sabemos qual é. O desespero ressoou em sua voz, e ele se sentia perdido, preso em um jogo que não escolheu. Sim, e você precisa escolher agora, Miguel. Ela disse, olhando fixamente em seus olhos, como se pudesse enxergar sua alma. Você pode ser uma parte da solução ou um peão no jogo que já começou. E se ficar paralisado, poderá perder muito mais do que eu. As sirenes se aproximarem mais, e o tempo estava se esgotando. A tensão crescia, cada segundo era crucial. Ele olhou para o ex-parceiro, agora impotente diante do que estava acontecendo.
todo o ódio e a necessidade de controle de antes tinham se dissipado, dando lugar ao medo do desconhecido. Eu quero entender, Clara. Não quero ser um inimigo. Miguel implorou, sua voz quebrando. Eu só quero saber quem você realmente é. Clara hesitou, e Miguel pôde perceber a luta interna dentro dela. A luz que a cercava começou a esmaecer. A transformação estava, de alguma forma, perdendo força. Miguel, eu não posso fazer isso sozinha. Não posso enfrentar isso sem você, e não sei se conseguirei sobreviver a isso de novo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Miguel finalmente viu a vulnerabilidade em sua força. Ele quis alcançá-la. Eu estou com você, não importa o que isso signifique. Nós temos que enfrentar juntos. Então, um rugido estrondoso cortou a escuridão. O grupo de homens encapuzados avançava. O momento para conversar tinha acabado. Vamos, Clara! Temos que sair agora! Miguel gritou, puxando-a pela mão. O impulso familiar, a proteção, a estimulou a avançar. Contudo, ao girar a esquina, Miguel viu a cidade em caos. Ferramentas de armas e gritos ecoando fizeram seu coração disparar ainda mais. Eles estavam cercados. Ela é nossa. Não deixem que escapem! Um líder entre os homens gritou. Mas Miguel não podia deixar que a esperança escorregasse entre seus dedos. Clara, confia em mim. Ele segurou firme a mandíbula dela, tendo o poder de verdade em seus olhos. Agora ou nunca. A luz dentro de Clara começou a brilhar novamente. Tá bem, Miguel. Juntos. E com aquela determinação, Clara liberou uma onda de energia, envolvendo todos ao redor em uma luz ofuscante. E, de repente, tudo se tornou um borrão. As mãos de Miguel se entrelaçaram com as de Clara, e juntos eles avançaram. O mundo à sua volta se transformou em uma confusão de cores e sons, como um filme acelerado. Ele sentiu a força dela, uma mistura de amor e poder, e soube que era capaz de enfrentar qualquer verdade obscura a seguir. Mas assim que a luz se dissipou, uma pergunta ecoou na mente de Miguel. Aquilo seria o verdadeiro fim ou apenas o início de uma nova jornada? Ele sabia que a batalha estava longe de acabar, mas pela primeira vez não se sentia sozinho. Clara estava ali, e juntos enfrentariam as sombras que os perseguiam. E enquanto o caos na cidade se instalava, uma nova verdade esperava para ser revelada. A única coisa que Miguel desejava agora era um novo começo. Ei, antes de você ir, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos manter essa comunidade viva.